Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 2 de dezembro, memória votiva da Virgem Maria, último dia desse ano litúrgico, 34ª semana do Tempo Comum. Amanhã já inauguraremos um novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra, que está em Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia sobre vós de repente, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, Jesus conclui hoje com esse evangelho todo esse discurso da parousia, esse discurso da sua segunda vinda, do seu retorno. E vejam, uma coisa que Jesus nos pede no último versículo que nós ouvimos nesse evangelho do capítulo 21 de Lucas: cuidai para estarem todos de pé diante do Filho do Homem. Como é que eu permaneço de pé diante de Deus? Bom, primeiramente, com uma fé viva, uma fé altiva, uma fé alegre, confiante, serena, corajosa, uma fé ainda que pequena em comparação à fé de grandes homens e mulheres como João Paulo II, Padre Pio, Irmã Dulce, Santa Teresinha do Menino Jesus, mas uma fé que me anime a lutar, se for necessário, contra um exército. Uma fé sólida, verdadeira. Depois, pela oração. O cristão que não reza não para de pé. O cristão que não reza não tem forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia e que dirá para enfrentar o julgamento final, para estar de pé diante do Cordeiro quando ele retornar para julgar o céu e a terra. Oração. As orações prontas da igreja, a oração espontânea, a oração silenciosa, tudo isso é necessário para fortalecer a nossa alma. Depois, o sacrifício. Falar em sacrifício nos dias atuais é como chamar as pessoas para a briga. Ninguém quer fazer jejum, ninguém quer abrir mão de nada. Todos querem fazer as vontades do corpo, a grande maioria. São pouquíssimas as pessoas que hoje se dedicam ao jejum, ao sacrifício, que fazem renúncias para o bem da sua alma e a salvação de todos. Sacrificar-se é necessário, o próprio Cristo se sacrificou por nós. Depois, conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é sustento para a nossa vida, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é conforto para o nosso ânimo abatido. A palavra de Deus, ela é como uma espada cortante e penetrante, que se nós a conhecemos, podemos utilizá-la para derrotar todos os nossos inimigos. Depois também eu acrescento vida eucarística, vida sacramental. Não pode um cristão se sustentar no caminho e permanecer de pé diante das dificuldades e das perseguições e, sobretudo, diante do próprio Deus, sem vida sacramental. Eu preciso estar confessado na graça do Senhor, preciso estar eucaristizado, ou seja, alimentado pelo corpo e o sangue de Jesus. Porque o corpo e o sangue de Jesus são vida na minha vida. Santo Agostinho vai nos dizer que a Eucaristia é Cristo conformante, ou seja, da forma de Cristo a quem a recebe. Quanto mais eu me aproximo do sacramento da Eucaristia, mais a força de Cristo eu tenho, mais parecido com Cristo eu me torno. Quanto mais eu apresento a Deus os meus pecados, mais graça eu tenho para lutar contra os mesmos. Vida de conhecimento e estudo da doutrina, da vida dos santos. Ora, tê-los como exemplos, como modelos de fé. Se eles conseguiram vencer a tribulação, nós também podemos. E nós temos a graça de podermos contar com o auxílio deles.
Podemos contar com o auxílio deles. A devoção aos santos anjos, a fidelidade ao magistério e à doutrina católicas, o amor pela igreja, o amor pelo próximo. Tudo isso vai constituindo uma base sólida sobre a qual os nossos pés se assentam e que faz com que nós estejamos de pé e firmes diante do nosso Deus, para que no dia em que Ele venha, nós ali estejamos de prontidão, como vigias que estão guardando a fé, que estão guardando o tesouro da tradição. Então peçamos a Jesus hoje essa firmeza interior, esse desejo de buscar viver na Sua palavra, viver na Sua presença. Para quê? Para que os nossos corações e as nossas almas, não se prendendo às coisas do mundo, aos prazeres da carne, vivam exclusivamente para as coisas eternas e espirituais. E assim, com certeza, nós estaremos de pé diante do Filho do Homem, quando Ele voltar para julgar o céu e a terra. E nós, se assim o fizermos, seremos considerados dignos, seremos salvos e abraçaremos a herança que nos foi preparada desde toda a eternidade, que é o céu, a presença do Senhor, o banquete das núpcias eternas com o Cordeiro. Que Deus te abençoe e até amanhã.